O movimento LGBT surgiu na Europa no século passado, mas o evento que o marcou ocorreu em 28 de junho de 1968, na cidade de Nova York. Nessa data, os homossexuais que frequentavam um bar conhecido na região sofreram diversas perseguições, então decidiram revidá-las. Desde então, esse dia ficou marcado como o Dia do Orgulho Gay. Já no Brasil, o movimento surgiu de maneira mais aparente nos anos 80, quando ocorreu o primeiro encontro nacional de gays na cidade de São Paulo. Dentre as principais bandeiras que o movimento LGBT defende, podemos ressaltar as que conhecemos, ou aquelas que simplesmente ouvimos falar com mais frequência, que no caso são a criminalização da homofobia e o casamento civil igualitário. O que vale ser lembrado é que a comunidade LGBT não exige nenhum direito exclusivo, ela apenas luta para possuir direitos que teoricamente todos deveríamos ter acesso. Com base em pesquisas, dentre as pessoas que são vítimas de violência, a grande maioria são homens. E dentre os suspeitos de praticarem atos de violência, a maioria também são homens. Já referente à orientação sexual da grande maioria das vítimas, são homossexuais, e a maioria dos suspeitos, como é já de se esperar, são héteros. Já a questão de cor ou raça, tanto para as vítimas quanto para os suspeitos, é de certa forma balanceada. O assunto homossexualidade ainda é um tabu nas escolas por falta da preparação dos professores para abordarem o tema na sala de aula, pois toda vez que o tema é sobre homossexualidade, surgem piadas, surgem brincadeiras de mau gosto, e muitas vezes os professores não sabem como lidar com isso, simplesmente ignoram ou simplesmente param de falar do assunto por conta disso, pois não tem uma preparação para encarar situações como essa. O projeto Compartilhe Respeito foi desenvolvido para que jovens, adultos, pessoas em geral, pudessem divulgar em redes sociais fotos mostrando o seu apoio à diversidade sexual e mostrando que sim, essa causa deve ser apoiada com muito respeito, mesmo se é uma pessoa que está longe de você, se você não convive com pessoas que têm opções sexuais diferentes da sua, isso deve ser levado com respeito. Como era o tratamento das pessoas próximas a você antes de você se assumir e depois que você se assumiu? Bem, com relação ao tratamento, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Lógico, eu tenho um ciclo de amizades grandes, mas o tratamento não mudou, pelo contrário. Quando eu me assumi, eu quis ser verdadeiro com todos os meus amigos, eu quis ser transparente com eles, falar a verdade, mesmo porque tem alguns que têm filhos pequenos, outros não, mas pela minha questão de caráter mesmo. Mas não mudou nada. Depois, quando eu contei, não vi também nenhuma diferença. Acho que é porque eu também sou muito reservado, me coloco muito ao respeito, então é isso. Como você se sentiu depois de se assumir? Olha, essa etapa foi muito legal. Foi como tirar um peso das costas, sabe? É muito ruim você viver num anonimato, viver escondido, guardar seus sentimentos, suas frustrações, ter percepção de que você é diferente, você querer se esconder das pessoas. Então, isso tudo foi muito ruim na época, mas eu vejo hoje como tirar um peso das costas, um saco de cimento enorme, porque eu já era feliz, agora eu sou muito mais feliz. O que a homossexualidade mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Eu passei a me amar mais, me respeito mais. Eu acho que eu adquiri uma sensibilidade humana muito grande, de respeito ao interior. É algo muito além de tudo aquilo que as pessoas imaginam, é isso que eu penso. Mas mudou sim. Mudou comportamento, mudou postura, porque você tem que tomar alguns cuidados, tem que ter umas certas cautelas. É isso. Você sofreu alguma consequência ruim após se assumir? Não. Nenhuma consequência. A única coisa que eu ainda acho absurdo é a postura da sociedade. Ainda existe alguns dogmas, algumas coisas assim que eu vejo que eu acho um cúmulo absurdo, porque ser homossexual você não é um doente.
Você não é diferente, você não é um portador de necessidades especiais. Você é um ser humano como todos os outros, porque o que eu penso é que a homossexualidade é algo diferente entre quatro paredes. Fora disso, você pode ser um ser humano educado, gente boa, ter respeito, ter convicção das coisas. Então, pra mim, eu não tive nenhuma consequência ruim no pós. Quando você descobriu que era gay? Isso é uma coisa interessante, gente, ó. Na verdade, você já sabe, desde pequeno, que você é diferente, em todos os sentidos. Você, dentro do seu interior, você já sabe. E é como diz o relato da minha mãe. Ela também percebia a diferença, coisas diferentes. Então, normalmente, você tem vontades diferentes. Enquanto querem jogar bola, você não quer. Enquanto querem fazer coisas mais brutas, agressivas, você já não quer. Você vê uma situação mais sensível. Então, desde pequeno, a gente percebe que nós somos diferentes. O que você acha de ter um aluno gay em sua sala de aula? Para mim, ele não vai ser tratado com indiferença. Vai ser tratado como todos os outros, com todo respeito, com todo carinho, com toda atenção. Como você lida com um gay em sua sala de aula? Eu lido como os outros alunos. Eu não fico com atenção voltada para ele achando que ele é gay. Trato ele como um cidadão. Normal. Como você lidaria ao ver um aluno seu homossexual sofrendo algum tipo de violência? Eu chamo a atenção dos alunos para não estar cometendo bullying contra o aluno. Eu não permito nas minhas aulas que ninguém zombe desse aluno. Como você se sentiu ao descobrir que seu filho era gay? E qual a sua primeira reação? Foi um pouco triste, mas o importante é a felicidade do meu filho. Então não foi tão assim um choque, porque isso daí eu já estava percebendo, já certas pessoas já tinham falado para mim, só foi um pouco difícil para assumir, mas pelo contrário. Você já desconfiava de alguma coisa antes dele se assumir para você? O jeito dele ser muito vaidoso, dele ter assim muito cuidado com as roupas, pelo jeito dele andar, a delicadeza, o amor. Você apoia a escolha de vida que seu filho fez? Sim, agora sim. No começo eu tinha um pouco de medo pelas coisas que eu ouvia que acontecia no mundo. A violência, a negação, ou às vezes podia ser maltratado, às vezes eu pensava que ele não ia ser aceito, mas graças a Deus isso aí nada aconteceu. A minha família apoiou muito, porque o que importa é a felicidade dele. Como você encara o preconceito que ele sofre ou pode vir a sofrer? Sim, tenho muito medo, fico muito preocupada com isso. E toda vez que ele sai, eu fico bastante preocupada com isso. Qual a sua opinião sobre as mães que abandonam seu filho por conta da opção sexual? Eu acho que elas devem encarar, aceitar. Apesar de tudo, o filho pode ser o que for. Um bandido, um ladrão. As mães sempre querem o bem dos filhos e a felicidade deles.